Voltamos ao vivo com o MCA Notícias e agora vamos falar das últimas ocorrências registradas em Itajaí região. Bandidos invadiram uma casa no bairro Itaipava, em Itajaí, e fizeram uma família refém. Com a ajuda de um rádio sintonizado na frequência da Polícia Militar, os assaltantes conseguiram fugir com R$4.000 antes da chegada dos policiais. De acordo com a PM, um vizinho viu a movimentação estranha na casa e chamou a polícia. Mas como os bandidos usavam o rádio, conseguiram fugir a tempo. Até agora, ninguém foi localizado. Em Camboriú, uma menina de 7 anos morreu afogada em um parque aquático. Foi no sábado à tarde em uma das piscinas do Pesque Pague Paraíso da Pesca. De acordo com a Polícia Civil, ela estava em uma área onde não dava pé e se afogou sozinha. A garota estava acompanhada de um tio. Ela morava no bairro das Nações, em Balneário Camboriú. Os pais foram avisados e se dirigiram ao IML. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Camboriú. E um tripulante de um barco pesqueiro passou mal em alto mar. A equipe conduziu a embarcação até a sede da Capitania dos Portos de Itajaí, onde os bombeiros já aguardavam para fazer o atendimento. A vítima, de nome e idade ainda desconhecidos, já chegou em terra com ausência de sinais vitais. A causa da morte provavelmente foi ataque cardíaco. E a Codetran realizou a primeira blitz para a aplicação da Lei Seca em Itajaí. Foi no sábado à noite na Avenida Abraão João Francisco e teve o apoio das polícias Rodoviária Federal e Militar. Foram realizados 44 testes de bafômetro e 7 pessoas foram encaminhadas para a delegacia por estarem com visíveis sinais de embriaguez. Também foram apreendidos 12 vidros de lança-perfume com 2 homens, além de 5 motos e 2 carros. E já na madrugada de sábado para domingo, a Codetran realizou a operação Casas Noturnas na Praia Brava. Cerca de 300 veículos foram abordados, 20 carros e 10 motos foram apreendidos por diversos tipos de infração. Uma moto com suspeita de furto foi recuperada e uma pessoa foi presa. Você já foi ou conhece alguém que foi mordido por um cachorro? Sabe como proceder nesse caso? Nossa equipe conversou com um especialista que dá dicas sobre o assunto. Eu estou aqui com o Dr. Carlos Correia, médico da Vigilância Epidemiológica de Itajaí. E segundo ele, alguns casos, 30 casos por semana de mordedura de cães a pessoas têm ocorrido na cidade. E eu tenho algumas recomendações para fazer em relação ao procedimento após a mordedura. Muitas pessoas não sabem o que fazer após a criança ser mordida, o adulto. O que realmente deve ser feito? Primeiro, ter calma. Não sair tomando medidas apressadas, porque uma das coisas que a pessoa pode fazer, os pais ou a própria pessoa a fazer, é lavar com água e sabão. A gente vê muitas pessoas por aí usando o álcool, usando metiolate, usando uma série de produtos, quando na verdade o sabão ele tem um efeito terapêutico. O sabão neutraliza o vírus ali no local da mordedura. Então é extremamente importante que a primeira coisa a ser feita depois de se acalmar é utilizar água e sabão. Procedimento mais simples, então. Mais simples do mundo, lavar com água e sabão e aí sim, procura a unidade de saúde. Uma outra coisa que as pessoas fazem erradamente é, às vezes, com raiva do cachorro ou do gato, matam o bicho. Quando, na verdade, nos próximos 10 dias, a pessoa tem que cuidar redobrado daquele animal. Porque a conduta naquela pessoa mordida, na criança ou no adulto, vai depender do quê? Exatamente da evolução desse cachorro ou desse animal. Ele vai ter que ser observado por 10 dias. Se nesses 10 dias se passarem e não acontecer nada, nada é feito com a pessoa que foi mordida aqui no sul. E isso gera um grande problema no nosso município, na nossa região. Quem faz essa observação no caso? No caso, a unidade de saúde, né? Seja o hospital. Então, é importante que as pessoas saibam, isso há confusão sim dentro da classe médica, porque existe um protocolo do Ministério da Saúde que vale para o país inteiro, que aquele cachorro, quando a mordedura é grave, por exemplo, em extremidades, mão, face, que deveria se fazer vacina. No sul do país, particularmente Santa Catarina, não é seguido esse protocolo. Santa Catarina tem um protocolo próprio, porque a gente não tem raiva em animal desde 2006. Então, se o cão é observável, seja do vizinho, seja próprio, a gente não faz vacina, não faz soro e observa esse animal por 10 dias. Tá certo. Agora você que está em casa, se sofreu algum tipo de mordedura de algum cão na rua, ou seja, até mesmo em casa, deve seguir os procedimentos dados aqui pelo Dr. Correia. Caleb Moreno, para a MCA TV.
E agora vamos saber a previsão do tempo para este início de semana com o nosso agente de meteorologia, Marinho Filho. Boa tarde, Marinho. Depois de um fim de semana de clima bastante instável, como é que fica o clima e a temperatura agora nesta segunda-feira e nesta terça-feira? Boa tarde, Luciana. Boa tarde, amigos de casa. A semana já começa bastante quente aqui em nossa região. A última semana, aliás, da primavera, que foi com temperaturas acima do normal, e já deu para ver, deu para sentir o que nós vamos enfrentar nesse verão. Muito calor, a semana promete ser abafada, quente e com precipitações em forma de pancada de chuva no final da tarde e noite, já típica da próxima estação, em função do forte calor que já faz neste momento. A temperatura agora é de 30 graus em Itajaí região e ainda pode chegar a 32 graus no período da tarde. A temperatura ainda está em elevação, o dia amanheceu com tempo bom, céu claro e o predomínio aí de algumas nuvens no decorrer da tarde. Final da tarde, já início de noite, podemos ter algumas pancadas de chuva, que vale ressaltar que de forma mal distribuída. Aquela pancada isolada que ocorre até mesmo num bairro, no outro não passa apenas do aumento da nebulosidade. E aí a temperatura hoje está por volta de 30 graus, mas a sensação térmica acaba sendo maior, né, Marinho? Fica em torno de 32, 33 graus. A sensação térmica neste momento. Esse calor, o tempo deve seguir abafado para hoje à tarde. Na área marítima nós temos também tempo bom, visibilidade boa. O estado do mar é calmo com ondulações de sudeste, oferecendo aí condições à navegação, à pesca e também aos esportes náuticos aqui no litoral norte. Com relação à chuva, são mais pancadas isoladas, não vai ter chuva ao longo do dia inteiro, assim, previsto agora para esses primeiros dias da semana? Não há previsão de grande volume significativo de chuva, apenas algumas pancadas que pode ser por vezes de intensidade forte, mas até a quarta-feira, pelo menos, esse padrão de clima deve predominar. Sol e calor, temperatura em rápida elevação, porque predomina o vento de noroeste a nordeste, são ventos quentes, e que contribuem para a rápida elevação das temperaturas. Lá para quinta-feira, nós estamos observando aí uma frente fria que está se organizando e pode chegar em nossa região entre quinta e sexta-feira e aí trazer volumes melhor distribuídos e maiores de chuva entre quinta e sexta-feira para a nossa região. Mas aí a gente vai atualizando ao longo da semana aqui no MCA Notícias, Exatamente, né, por isso a importância de acompanhar diariamente os boletins do tempo também através do nosso site. Tá joia, Mari. Muito obrigada, até amanhã. Um abraço, boa semana. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo e na sequência voltamos com o Sport News, que hoje destaca o campeonato de kart que aconteceu neste fim de semana no Parque Beto Carreiro. Grandes nomes do automobilismo participaram da competição. E ainda hoje, aqui no MCA Notícias, Grupo Cristão leva teatro de forma ambulante para vários pontos de Itajaí. Na sexta-feira à noite, o Mira se apresentou em frente à Igreja Matriz. É um instante só e a gente já volta.